Felipe. Felipe era galileu natural de Betsaida, João 1h44. Seu nome é de origem grega Felipos, que significa amante de cavalos. Depois de André e Pedro, Felipe foi a terceira pessoa a ser chamada por Jesus ao discipulado, João 1h43. Ao ter aceitado o chamado, Felipe falou a respeito de Jesus a Natanael, que também se tornou discípulo de Jesus, João 1:45-49. É importante ressaltar que o apóstolo Felipe não é a mesma pessoa conhecida como Felipe, o evangelista citado em Atos dos Apóstolos 6h05. São pessoas distintas, o que fica claro em Atos dos Apóstolos 8h01, quando os apóstolos, entre eles Felipe, resistiram à perseguição e permaneceram em Jerusalém. Já os outros irmãos se dispersaram pelas regiões da Judéia e de Samaria, entre eles Felipe, o evangelista, Atos dos Apóstolos 8:4-5. O apóstolo participou de muitos milagres, foi a ele que Jesus testou ao perguntar-lhe como alimentaria a multidão, no episódio da primeira multiplicação dos pães e peixes. João 6:5-7. Foi Felipe que fez a ousada petição: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. João 14h08. Segundo a tradição, Felipe exerceu seu ministério na Palestina, Grécia e na Ásia Menor, onde na Frígia, atual Turquia, foi crucificado e apedrejado no ano 80 d.C. Bartolomeu Natanael. Há poucas referências na Bíblia sobre o apóstolo Bartolomeu. Seu nome é mencionado apenas na lista dos discípulos, Mateus 10h03, Marcos 3h18, Lucas 6:14-16, Atos dos Apóstolos 1h13. Bartolomeu vem do aramaico e significa filho de Tolmai. O seu nome também tem uma interpretação grega que significa filho de Ptolomeu. Nesta linha, muitos estudiosos acreditam que o nome Bartolomeu seja apenas uma referência patriarcal, assim como Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu. A partir do século IX, Bartolomeu passou a ser reconhecido pela maioria dos intérpretes como, possivelmente, o Natanael citado no Evangelho de João. Nesta linha, Natanael seria o seu nome e Bartolomeu apenas a referência patriarcal. Um vestígio que contribui para essa interpretação está na divisão dos discípulos citados nos Evangelhos. O apóstolo Felipe fazia par com Bartolomeu nos Evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, e no Evangelho de João, Felipe é citado ao lado de Natanael. Se considerarmos que Bartolomeu e Natanael sejam a mesma pessoa, obtemos com isso mais detalhes sobre a vida desse apóstolo. João relata no seu Evangelho a forma como o discípulo teve o seu primeiro contato com Jesus. Felipe encontrou Natanael e disse que esteve com o Messias prometido, Jesus de Nazaré, João 1h45. A reação de Natanael foi curiosa: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? João 1h46. Ao ser desafiado por Felipe a encontrá-lo, Natanael foi surpreendido pela forma que Jesus o recebeu, dizendo: vejam, aí está um israelita em quem não há falsidade. João 1h47. Embaraçado, Natanael perguntou a Jesus de onde o conhecia, e Cristo disse que antes que Felipe o chamasse, ele o viu debaixo da figueira. João 1h48. Surpreso, Natanael professa: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. João 2:47-49. O apóstolo esteve na pesca milagrosa em que Cristo ressurreto se revelou aos discípulos, João 21:1-2, e foi citado em Atos depois da ascensão de Jesus aos céus, Atos dos Apóstolos 1h13. Segundo alguns registros que não estão na Bíblia, o apóstolo Bartolomeu pregou da Ásia Menor até a Índia e teria sido esfolado e crucificado de ponta cabeça em Albanópolis, na Armênia. Há outra versão que alega que o apóstolo foi açoitado até a morte. Tomé. O apóstolo Tomé também é conhecido na Bíblia como Dídimo, que significa gêmeo em grego, João 11h16, João 20h24, João 21h02. Esta designação aponta que Tomé provavelmente teria um irmão gêmeo. Alguns intérpretes acreditam que esse irmão fosse o apóstolo Mateus, mas não há comprovação disso. A Bíblia nem identifica se esse possível irmão foi um discípulo de Jesus. Há poucos detalhes sobre a trajetória do apóstolo. Ele é citado poucas vezes na Bíblia, apenas nos Evangelhos e numa pequena citação em Atos dos Apóstolos.
Apesar de poucos detalhes, podemos perceber a personalidade de Tomé, um homem sincero, mas pessimista e incrédulo. No episódio em que Jesus decide retornar à Judéia, sob a ameaça de ser apedrejado, para ressuscitar Lázaro, Tomé faz um comentário a respeito da decisão. Vamos também para morrermos com ele. João 11h16. Num segundo momento, Jesus confortava os seus discípulos a respeito da sua missão e Tomé perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. João 14:5-6. Quando Jesus ressuscitou e se apresentou aos discípulos, Tomé não estava presente. João 20h24. Ao ser informado do extraordinário acontecimento, Tomé reagiu de forma descontente e disse que só acreditaria se visse os sinais dos cravos nas mãos de Jesus e o lado do seu corpo que fora perfurado pela lança do soldado. João 20h25. Tomé ansiava por ver Jesus, mas a ansiedade se transformou em incredulidade. Uma semana depois, Jesus apareceu novamente aos discípulos e Tomé estava presente. Ele mostrou as suas marcas e Tomé acreditou que o Mestre tinha ressuscitado. João 22:27-29. Jesus o repreendeu pelo fato de ter crido somente ao vê-lo dizendo: Pare de duvidar e creia. João 20h27. Segundo a tradição, Tomé teria pregado o Evangelho na Síria e na Índia, onde foi martirizado em 72 d.C. Apesar de ser popularmente conhecido como o discípulo incrédulo, Tomé nos deixa o exemplo para crermos na palavra de Deus em espírito e em verdade. Mateus era judeu, tinha boas condições financeiras e trabalhava como publicano, recolhendo os impostos para o Império Romano, o que era mal visto pela sociedade judaica. Foi exercendo esta função que Jesus o chamou para segui-lo. Mateus 9h09. Autor do Evangelho do mesmo nome, Mateus revelou muitos detalhes a respeito do ministério e da vida de Jesus. O apóstolo também é chamado de Levi nos evangelhos de Marcos e Lucas, Marcos 2:13 e 14, Lucas 5:27-28. Além do banquete oferecido a Jesus, Lucas 5:27-29, não há muitos detalhes a respeito do ministério de Mateus na Bíblia. Segundo a tradição ortodoxa e católica, o apóstolo teria sido martirizado na Etiópia. Saiba mais, quem foi Mateus? Tiago, filho de Alfeu. Ao contrário de Tiago, filho de Zebedeu, há pouquíssimos detalhes sobre a trajetória de Tiago, filho de Alfeu. Existe apenas 4 citações referentes ao apóstolo: Mateus 10h03, Marcos 3h18, Lucas 6:12-16, Atos dos Apóstolos 1h13. Marcos Evangelista usou a expressão Tiago, o menor micros em grego, para distingui-lo do outro apóstolo de mesmo nome, Marcos 15h40. Provavelmente Maria, mãe de Tiago citada nos evangelhos, refere-se à mãe do apóstolo, que também seguia Jesus, Mateus 27:56, Marcos 16h01 e Lucas 24h10. A tradição católica considera que Tiago, o justo, o meio-irmão de Jesus e autor da Epístola de Tiago, e o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, como sendo a mesma pessoa, o que não pode ser provado biblicamente. Outra teoria com pouca base é que o apóstolo Tiago seria irmão do apóstolo Mateus, chamado Levi. Marcos 2h14. Apesar de eles terem o pai com o mesmo nome, Alfeu, essa teoria não tem comprovação bíblica ou histórica. Assim como são controversas as informações sobre a sua vida, a sua morte também segue na mesma linha. Alguns estudiosos, como Flávio Joséfo, relatam que o apóstolo morreu apedrejado. Na tradição ortodoxa grega, o apóstolo teria sido crucificado no Egito.